A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite de quarta-feira a todos, não é? Estamos aqui para a nossa aula de número 99 e engrandecemos o nome do Senhor por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, não é? Vamos aguardar que os irmãos estejam entrando, você aproveite enquanto isso e vá clicando aqui no aviãozinho, mandando o convite para que outros irmãos, aqueles com os quais você tem contato através das suas redes sociais, para que eles também possam estar conosco, participando desta aula abençoada nesta noite de quarta-feira. Nós estaremos já trazendo o pastor Ciro para estar conosco e iniciaremos os nossos trabalhos. Deixa eu pegar aqui a minha folha que ela caiu. Prontinho. Pois bem, meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico e a minha Bíblia está aberta na segunda epístola de Paulo para Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o texto prossegue no verso 17 dizendo assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esta palavra de Paulo para Timóteo. Não é? Eu sempre, quando menciono algo desta epístola, ou desta segunda, como também da primeira, eu sempre menciono o desejo que Paulo tinha de de proporcionar os meios para que Timóteo fosse bem sucedido no ministério. Tanto que se você pega para ler na Bíblia os 10 capítulos que compõem as duas epístolas de Paulo para Timóteo, 6 capítulos na primeira, 4 capítulos na segunda, você vai perceber que Paulo está dando orientações, instruções, não é, para Timóteo, a fim de que ele vá bem no ministério e seja abençoado no intento de servir ao Senhor, não é, de estar à frente, de liderar o trabalho do Senhor. Nós percebemos isso ao realizarmos a leitura do texto da segunda epístola, tanto da primeira, né, me refiro, quanto também da segunda. Os escritos de Paulo para Timóteo, de um modo geral, têm essa conotação. E Paulo está dando o aprendizado da palavra, enfim. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu jovem, conte a bênção. Tudo certinho? Amém, pastor. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Está chegando bem aí? Está chegando bem. Deixa eu até verificar aqui como é que ficou, porque parece que o meu celular ficou pressionado aqui. O irmão deu uma falhada aí. Deixa eu Tá só ótimo. verificar uma coisa aqui. Tudo em ordem. Então tá joia. Mas diga lá, meu pastor, quais são as novidades? Estamos aí, caminhando, né, avançando e parabenizando mais uma vez o nosso CETADB, né, que nesse mês de fevereiro completa 12 anos. 12 anos de atividade. E é um mês de festa, né? Claro que o dia específico tá sem som aí? Não, tá, o som tá perfeito, tô ouvindo. Escreveram aí que tá sem som. Verifica se não é seu aparelho aí, irmão. Fone, alguma coisa. O meu aqui tá joia. Quem está ouvindo aí, faça o sinal de positivo, por gentileza. Então, mas aí dia 18 é a data, né? Mas Isso. O mês todo aí a gente aproveita para glorificar a Deus pelos 12 anos do nosso CETADB. Maravilha. Dia 18, na sexta-feira, nós completamos 18 anos, 12 anos, né? 12 anos de trabalhos. Já ultrapassamos a marca de 42 mil alunos formados através do CETADB nesses 12 anos em que estamos servindo nesta área, que é a formação teológica de irmãos e irmãs, de obreiros, não é? Em todo o país, e não só no Brasil, como fora também, né? Já é verdade. Contamos com 24 países que são atendidos com os cursos de teologia, de nível básico, médio, avançado, também o curso
ministeriais, os cursos ministeriais, tanto em português como também em espanhol, não é? Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto às igrejas. Nós estamos agora trabalhando para fornecermos duas novidades que daqui para o mês de maio estarão acontecendo. Eu não vou dar aqui nenhum spoiler, né? Mas nós teremos dois cursos que serão lançados entre o mês de março e maio, e que certamente acrescentará aos nossos irmãos, né? Vai ser bênção. E estamos conversando aqui com o pastor João Antônio, que já ofereceu para nós matérias do curso de teologia, do básico, também do médio e no avançado. Também é autor do curso para discipulado cristão de novos convertidos e também é autor do módulo do curso de CFO. Nós já estamos acertando com ele também um outro material, esse que nós estaremos lançando, penso que daqui para o mês de junho. Mas serão muitas as novidades, o fato é que o CETAD continua crescendo e nós precisamos, juntamente com toda a nossa equipe, expandir, estarmos oferecendo o melhor. É verdade. Sempre, é isso aí. Sempre crescendo, sempre propagando, né? Mais e mais e agregando o ensino da palavra. Agregando alunos e naquilo que a gente pode estar também proporcionando meios para o crescimento do povo. Um dos meios é o próprio curso, né? Os cursos que a gente dispõe. Outro deles são as lives que nós fazemos, essas aulas que atualmente estão todas as quartas-feiras, né, à noite, e também a maneira que nós temos de estar auxiliando os irmãos. Inclusive, antes de iniciarmos essa live aqui, nós estávamos com o pastor irmão Eliel, conversando com ele a respeito de dois temas, dois assuntos, né? O primeiro foi a respeito de Faraó. Se o Faraó da época do Mar Vermelho de fato morreu ali junto com o povo, e a outra questão que diz respeito ao suicídio. Não é? A questão do suicídio, nós tivemos um caso recente aqui em Apucarana, de uma pessoa que cometeu suicídio. Nós estamos conversando aqui com o irmão Eliel, que é aluno do curso, inclusive, e a respeito desses dois temas. E aí eu falei, pastor, deixa eu correr ali, que eu tenho que dar uma ajeitadinha e tal, arrumar os cabelos brancos, para começar a aula com o pastor Ciro. E nós já vamos começar. Pastor Ciro, alguma consideração a mais que a gente possa fazer? Pedindo aqui, reforçando com os irmãos, clique no aviãozinho, tá aí embaixo aí, aí embaixo. E convide os seus irmãos, amigos, membros da sua igreja para estar conosco. Você pode também dar um print dessa tela, colocar no story, marcar o CETAD e também para que ao final a gente possa estar republicando aí o seu story. Deus abençoe. Pastor Silvio, vamos prosseguir aqui? O Diego Lopes, ele enviou a pergunta que diz o seguinte: o que podemos pontuar sobre a verdadeira doutrina bíblica? É uma pergunta que... tem um desdobramento grande, né? Realmente poderíamos fazer uma aula só sobre isso. Agora, eu gosto sempre de recomendar livros também, e um livro excelente sobre esse assunto é o Manual de Escola Dominical, né, do nosso mestre Antônio Gilberto, que tem ali um capítulo em que ele trata de uma maneira muito objetiva. O pastor Antônio Gilberto tinha uma maneira assim concisa, né, sucinta e objetiva de abordar temas complexos. E o que eu vou apresentar aqui é até um resumo do que está ali, porque eu aprendi com ele desde o início, primeiro pelos livros, e depois também tive o privilégio de ouvi-lo, de me congregar na mesma igreja aqui no Rio de Janeiro e também conversar várias vezes com ele. Então, de maneira que o que eu falo sobre doutrina é o que eu aprendi, claro, com os meus pastores, com os mestres que Deus permitiu que me orientasse, né, ao longo da minha carreira ministerial e, sobretudo, claro, o pastor Antônio Gilberto.
Então, o que eu aprendi com ele é o seguinte: primeiro, o que é doutrina? Doutrina, todos nós sabemos, que é o ensino normativo, terminante, usando palavras do próprio manual de escola dominical, é o ensino normativo, terminante, como regra de fé e prática de vida. Né? A doutrina bíblica, claro, é a doutrina divina, porque nós não fazemos uma separação entre a palavra de Deus e o Deus da palavra, como lamentavelmente os teólogos liberais ou aqueles influenciados pelos teólogos liberais estão querendo fazer hoje em dia, dizendo que a palavra de Deus é uma coisa e Deus é outra. Não. A palavra de Deus e o Deus da palavra estão em perfeita harmonia. A palavra de Deus foi inspirada pelo Deus da palavra. Por isso que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível e ela tem sido preservada por Deus. Então isso para nós é inegociável e graças a Deus que essa lição de escola dominical que estamos estudando, ela pontifica muito isso, de maneira muito clara, né? Então a doutrina bíblica é a doutrina divina, ou seja, é a sã doutrina, é a doutrina no singular. Sempre quando você ler no Novo Testamento sobre a doutrina no singular, é uma referência à palavra de Deus, devidamente compendiada, não é? Quando Paulo disse para Timóteo, por exemplo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, repreendas com toda longanimidade e doutrina. Paulo quis dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, você tem que, quando pregar, pôr doutrina na sua pregação. Ou seja, a sua pregação tem que ter palavra de Deus. Hoje em dia, se põe de tudo na pregação, menos palavra de Deus, lamentavelmente. E o mestre Antônio Gilberto também sempre enfatizava isso, né? Então é importante que o pregador, ele pregue ensinando, né? Ele não seja apenas um animador de plateia, um animador de auditório, como hoje em dia muita gente está pensando que pregação é isso, é animar plateia, é fazer o povo se movimentar, o povo ficar feliz, ficar alegre. Não. Pregar é você ensinar a palavra de Deus. Claro, de uma maneira mais dinâmica, porque a pregação, claro, ela tem uma dinâmica diferente do ensino, né? O ensino, ele é mais como essa aula aqui, ele tem pausas, você pode parar para ler alguma coisa, pode explicar com mais tranquilidade, com mais calma, e a pregação ela tem um apelo mais urgente, né? Ela tem uma ênfase assim para uma tomada de decisão naquele momento. É agora, hoje. Você precisa tomar uma decisão, é agora. Então, a diferença, basicamente, a gente vê aí. E Jesus pregava e ensinava, por isso que a gente vê claramente que tem uma diferença, né? Agora, falando da doutrina, o mestre Antônio Gilberto também destaca no Manual de Escola Dominical que há 3 tipos de doutrina. Claro, a sã doutrina, no singular, é a palavra de Deus devidamente compendiada, explicada, sistematizada. Isso é doutrina. Por isso que eu não concordo. Hoje em dia tem pastores que estão mudando o nome do culto. Não vou chamar de doutrina, porque doutrina é uma palavra que agride as pessoas. Porque no passado muita gente também, infelizmente, confundia doutrina com costume. Eu vou até mencionar alguma coisa aqui também rapidamente. Com certeza. Mas é importante observar que a doutrina é a palavra de Deus. Se você tem culto de doutrina na sua igreja, mantenha, não vá mudar para culto de outra coisa, mantenha culto de doutrina, porque doutrina é um termo bíblico, é um termo neotestamentário e que tem que ver com a palavra de Deus. Doutrina é a palavra de Deus. Veja que Paulo, quando falou dos elementos do culto, ele disse: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Você vai tirar a palavra salmo da Bíblia? Não, salmo, vou pôr outra. Não, é salmo, é termo bíblico. Tem doutrina, não vá querer mudar o termo doutrina, é culto de doutrina mesmo. É o culto de ensino normativo da palavra de Deus. Doutrina é uma palavra muito forte, não abra mão desse termo.
Então, existe a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina de demônios. A Bíblia é clara quanto a isso. A doutrina de Deus, claro, é aquela que tem origem em Deus, na sua palavra, e está de acordo com o que a palavra diz. Paulo, lá em Atos capítulo 20, versículo 27, ele disse para aqueles presbíteros de Éfeso: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso é doutrina. É você expor todo o conselho de Deus. Atos 20, versículo 27. Mas Jesus também falou da doutrina de homens. Cuidado com o fermento dos fariseus. E ele se referia à doutrina dos fariseus. Doutrina que tem origem na cabeça das pessoas. Paulo também falou desse tipo de doutrina quando ele falou lá em Colossenses 2, né? Daquele tipo de doutrina legalista. Vou falar mais sobre legalismo, porque tem uma pergunta sobre isso também. Mas o legalismo tem a ver com isso, né? Da pessoa estabelecer regras e tal, além do que a própria Bíblia diz. E aí Paulo falou lá: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso. E ele diz lá claramente, porque são doutrinas de homens. São doutrinas de homens. E Paulo também falou das doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E só para não deixar os irmãos curiosos, que eu citei, que a doutrina é diferente de costume, o mestre Antônio Gilberto também, no mesmo manual de escola dominical, ele diz que a doutrina é diferente do costume em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, quanto à origem, a doutrina é divina, o costume é humano. Não é? Quanto ao alcance, a doutrina é geral, o costume é local. E quanto ao tempo, a doutrina é imutável e o costume é temporário. Quantas coisas que no passado alguém dizia que era doutrina e tal, e hoje, né, ficou no tempo. Né? Houve um tempo em que não pode ouvir rádio, porque o rádio é a caixa do diabo. E veja como o rádio hoje tem sido usado, né, até através da internet, a importância do rádio e assim por diante. E também outras coisas que com o tempo, né, foram mudando, e hoje, graças a Deus, nós estamos aí firmes na doutrina, porque a doutrina ela é imutável. Desculpa, pastor Eco, se eu me alonguei muito nessa primeira resposta. Mesmo. Não, a gente está aí para isso, não é? A gente está aí para isso. Eu quero dizer, meu pastor, que os nossos irmãos lá de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, já está com a gente ali também. E eu já vi que também já se apresentaram ali do Tocantins. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que já estão conosco, não é? Aproveitar, pastor, para pedir oração, né? Pelo nosso querido pastor e professor Evandro, que vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, né? E ele tem pedido oração e ele me autorizou, inclusive, a pedir oração publicamente aqui. Então vamos estar orando por ele. Certamente ele já falou com o irmão também. Aí tá já falou. Então sim. Vamos orar, né? Pelo pastor Evandro, professor Evandro, para que tudo corra bem. O pastor Evandro é um jovem, né? Professor, uma pessoa compromissada com a palavra de Deus, com o Deus da palavra. E nós estamos em oração pelo nosso querido professor Evandro, que é um grande incentivador do ensino e também parceiro, né? Colaborador aí do nosso CETADB. Maravilha. E tem o canal dele, que os irmãos devem dar uma pesquisadinha, seguir o canal dele, né? Se inscrever no canal no YouTube, porque ele tem dado muitas dicas ali que são bastante válidas, não é? Pastor Evandro, eu vi que ele está ali, agradeceu e tal. Coloca aí, meu pastor, bem certinho o nome do seu canal lá no YouTube para que os irmãos possam estar seguindo. A gente recomenda. Porque quando a gente não recomenda, a gente fala aqui também, viu? Não tem meio termo. Se a gente recomenda, a gente fala aqui. E quando não recomenda, quando não presta, a gente fala, não vá lá não, porque lá não presta. Então é esse o negócio. Mas os piauienses já estão com a gente também. Santa Catarina, Palhoça está conosco ali.
Bora lá, pastor Evandro, coloca o nome do seu canal aí lá no YouTube, para que os irmãos tomem conhecimento. A hora que você colocar, eu faço a indicação aqui. Bora lá. O espinho na carne, aquele que Paulo se refere lá na segunda epístola aos Coríntios, né, capítulo 12, é o espírito demoníaco? Está ali, ó. Curiosidades Bíblicas, pastor Evandro Carlos. Pode acessar, pode se inscrever, não esqueça de ativar as notificações e aprenda a palavra de Deus. Pois bem, meu pastor, o espinho na carne, essa pergunta ela é bastante recorrente, sempre ela está aparecendo aqui, não é? Nós já temos outras lives onde nós já ensinamos a respeito disso, mas a gente sabe que também tem irmãos que estão novos, que começaram o curso recente, que estão seguindo agora e que também não sabem, ainda que outros já tenham conhecimento, né, a respeito disso. Então, vamos lá. Foi a pergunta aqui do Joel Mateus, missionário na obra do Senhor. Inclusive eu não gosto de fazer propaganda nesse espaço aqui do CETADB, mas eu tenho um canal também desde 2007 e lá eu tenho uns 3 vídeos. Vamos ver como esse assunto rende, né? Eu tenho uns 3 vídeos sobre essa questão do espinho na carne. E às vezes a gente vai fazendo vídeos novos para acrescentar alguma coisa. E no CETADB também tem, né? Com certeza. Quer dizer, se você quiser se inteirar, tem o canal do CETADB e no meu canal Cyrus e Bord. Pastor Evandro talvez tenha alguma coisa lá também. Então aproveite. Hoje só não aprende quem não quer. Então tem o canal do CETADB, tem o canal do professor Evandro e o meu canal Cyrus e Bord. Tudo junto no YouTube você vai encontrar. Então veja, essa questão do espinho na carne, se ele é demoníaco, né? O texto bíblico com respeito a isso ele é claro, né? Paulo na sua segunda viagem missionária, com respeito a isso que eu falo, com respeito à pergunta, né? O espinho na carne é um espírito demoníaco? Então veja, Paulo na sua segunda viagem missionária, ele estava na Macedônia revisitando igrejas. Ele já tinha ali passado por aquele lugar e ele voltava, ele estava revisitando os lugares por onde ele havia passado. E ali ele passando por grandes dificuldades, por grandes provações, ele então, eu creio que a gente poderia até ler, por gentileza, pastor Erco, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Muito bem. Então, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta bastante autobiográfica, né? Então, Paulo fala de muitos detalhes das suas viagens, das dificuldades que ele vinha enfrentando, das provações. E ele, então, fala de uma experiência que ele teve, e ele diz, olha, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas conheço um homem. E falando de si próprio, né, de si mesmo. Ele não queria se exaltar, então ele até evitava falar de si mesmo. Era difícil Paulo falar de si mesmo. Mas nesse caso, ele falou... ele começa falando dessa experiência em que ele não cita seu nome, mas depois ele fala, para não me exaltar, então ele já acaba aí revelando que ele falava dele próprio. Se tratava de si próprio. Exatamente. Aí ele fala desse termo, esse termo que no grego, veja, em português, na versão corrigida, ficou espinho. Então a gente tem costume claro, fazer uma associação com o termo em língua portuguesa. Só que o termo espinho acaba sendo fraco para o sentido que tem esse termo no grego. Porque esse termo no grego é skolops, que tem a ver com uma estaca. Skolops é uma estaca, na verdade, não é propriamente um espinho. Então é uma estaca que, se você procurar na literatura grega, quando eu estudei um pouco de grego, eu estou voltando a estudar agora, novamente, de maneira formal, né? Então a gente está tendo contato aí novamente com a literatura grega, com os clássicos e tal. Então você vê que esse termo é muito utilizado para falar de uma provação extrema, né? No grego clássico descreve inclusive as empalações e mortes violentas. Então veja, empalação, estaca,
Era algo terrível. Então, isso aí dá uma ideia do tipo de provação que Paulo estava enfrentando. Ele não dá detalhes, mas ele diz claramente nesse versículo que o irmão leu, que era um mensageiro de Satanás. Então, se era um espírito demoníaco, eu creio que não agindo diretamente na vida de Paulo, porque Paulo era um servo de Deus. E o servo de Deus autêntico não é possuído por demônios e também só será influenciado se der lugar. Por exemplo, Pedro não foi possuído por demônios, mas ele foi influenciado. Quando Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, não é que Pedro estava possuído, é que ele acabou sendo influenciado, ele se deixou influenciar. Eu penso que não é o caso de Paulo, porque Paulo era um homem que estava, naquele momento, inclusive, quando ele escreveu isso, ele estava em perfeita sintonia com Deus. Então, nos sobra o quê? Se formos analisar amplamente. Isso pode ser um tipo de tentação, né? Porque Deus a ninguém tenta, né? Então, um tipo de tentação da parte de Satanás, permitida por Deus, o que se torna, de uma maneira ampla, também uma provação. Deus não tenta, Deus prova. Só que, às vezes, o próprio Satanás, ele acaba sendo o agente da tentação, através dos seus emissários também, e Deus permitindo, isso se torna uma provação na vida da pessoa. Então, claro, o pregador é tentado, o pastor é tentado, o servo, a serva de Deus que está na presença do Senhor é tentado. Ninguém é mais tentado do que aquela pessoa que é fiel a Deus. Então, Paulo, ele certamente experimentava algum tipo de provação, porque ele diz claramente que era um mensageiro de Satanás. Então, uma provação, na verdade, pela qual o inimigo tentava Paulo. Provação no sentido amplo, mas era mais precisamente uma tentação, né, permitida por Deus. Alguns autores falam de enfermidade, porque Paulo cita também, no texto grego, o termo sarx, que tem a ver com corpo, né? Então também é viável essa interpretação, mas não comprovável, né, que fosse uma enfermidade na carne, sarx, no corpo, porque Paulo fala em fraqueza da carne. Mas que era algo da parte de Satanás, permitido por Deus, isso está claro no texto. Agora, penso que não era um espírito demoníaco. O irmão pergunta, é um espírito demoníaco? Penso que não é um espírito demoníaco agindo diretamente em Paulo, mas uma tentação de fora, né? Porque tem a tentação, aliás, a tentação do diabo, ela vem de fora, né? O que vem de dentro é a tentação carnal, a nossa própria natureza, né? Aliás, um tipo de tentação que Jesus não experimentou, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, ele foi tentado de fora para dentro, de fora, né? Satanás tentou Jesus e disse, olha, tu não és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Era algo vindo de fora, tentando atingir Jesus. E Jesus venceu pela palavra, para trás de mim, Satanás. Agora, Jesus não foi tentado a partir da sua própria natureza, porque a natureza de Jesus era santa. Então, Paulo também, nesse momento, ele tinha uma natureza caída, claro, mas ele estava em perfeita sintonia com Deus. Então, não creio que, e claro, podemos afirmar isso, que ele não estava possuído por demônio, mas havia um tipo de tentação que vinha de fora e que Paulo lutava contra aquilo. Ele pediu a Deus por 3 vezes que o livrasse, mas a resposta de Deus foi negativa, porque Deus estava permitindo e disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito bem, é isso aí. No campo da batalha espiritual, isso é tratado de 2 maneiras, né? A possessão, quando o indivíduo está com o demônio nele, e a opressão, quando o inimigo lança os seus dardos inflamados na tentativa de fazer com que a pessoa caia da fé, não é? Se afaste de Deus. Nesse sentido. Aqui exatamente é o que acontece. Paulo estava em tão plena comunhão com Deus que a Bíblia está dizendo aqui, a partir do versículo de número 8, né, que por 3 vezes ele orou e ele teve resposta à sua oração.
Então isso é uma prova de que ele estava em comunhão com o Senhor. Ele orou e o Senhor respondeu a oração e, obviamente, que o que ele queria era que fosse afastado. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Eu citei influência porque a possessão é um pouco mais que, ou melhor, a opressão Opressão. já é um pouco mais que influência, né? Então, eu acho forte dizer que Pedro foi oprimido por Satanás. Ele não chegou nesse nível, mas ele permitiu que o inimigo soprasse alguma coisa, ele acabou aceitando. Agora, há casos em que a pessoa ela não chega a ser possuída, mas ela vai dando lugar, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E a pessoa vai dando lugar, ela acaba passando por um processo aí de opressão, realmente, como o irmão citou aí, não é? Ele fica naquele estágio anterior à possessão. Tá um passo, né? Um passo. Castanhal, no Pará, está com a gente. Cruzeiro do Sul, no Acre, está com a gente. Olha, Cruzeiro do Sul, eu já fui lá, de carro. De carro eu já fui lá, Cruzeiro do Sul. Que bênção, olha aí. Rio Grande do Sul também. Nossa irmã Zuleger. Qual é a sua cidade, meu irmão? Diz aí. Está sempre conosco, é uma bênção. Rio Grande do Sul, qual a cidade? O Guilherme está em Eunápolis, na Bahia. Glória a Deus. O Zé Carlos quer que fale a respeito do sábado, o dia de descanso. Então, o sábado, como que a gente poderia abordar, né? Tem vários ângulos, né, que a gente poderia, pelos quais poderíamos apresentar essa questão. Deus criou todas as coisas, né? É comum dizer-se isso, que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no dia 7º. Mas se nós lermos com atenção Gênesis 1 e 2, e considerando que a criação abarca, na verdade, criação propriamente dita, formação e feitura, ou seja, se a gente pensar numa obra arquitetônica, né, tem a criação, quando o arquiteto ele desenha, ele cria, depois tem a formação daquilo que foi previamente criado, ou seja, quando a equipe de engenheiros se reúne e recebe lá a criação do arquiteto ou da equipe, né, de um determinado escritório de arquitetura, né, e começa a dar forma ao que foi criado, até chegar no acabamento, na feitura, né, no acabamento. Então, a obra da criação também teve essas 3 etapas. Deus criou, formou e fez. Por isso que Deus trabalhou também no 7º dia. Alguém pensa que Deus não trabalhou. Mas se você ler com atenção Gênesis 2, você vai ver que, havendo Deus acabado a obra no dia 7º, ele não acabou no dia 6º, acabou no dia 7º. Havendo acabado no dia 7º, descansou. E aí, com base nisso, nós temos os sabatistas, ou os adventistas do 7º dia, baseados, sobretudo, no que ensinou a profetisa deles, né? Ellen G. White. Então, Ellen G. White, ela diz que as primeiras palavras do quarto mandamento, que está lá em Êxodo, foram: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E ela faz a seguinte interpretação: que Deus estabeleceu esse mandamento quando ele descansou. Só que isso é uma interpretação forçada. Por quê? Porque o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a guarda do sábado é atemporal. E nós defendemos que a guarda do sábado não é atemporal. A guarda do sábado foi entregue como mandamento para os israelitas, porque eles são os destinatários originais da lei. E lá, em Êxodo 20, o texto é claro: é para os israelitas, não é para nós. Não é? Então, a instituição da guarda do sábado, na verdade, ocorreu não quando Deus criou todas as coisas. Isso é uma interpretação errada. Mas ocorreu após a saída do Egito. Então, por isso que Deus disse: lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque quando o povo saiu de lá, o texto diz lá em Êxodo 16, versículo 23, o seguinte, que eu separei aqui para ler. Moisés disse-lhes, ou seja, disse aos israelitas:
Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã, olha aqui, Êxodo 16, 23. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então, isso aí na lei é uma referência a isso que Moisés falou, né? Porque aqui nós vemos a primeira menção no Pentateuco, a guarda do sábado. O mandamento da guarda do sábado, portanto, está claramente ligado à libertação do Egito. Nós poderíamos até ler, não sei se você quer acrescentar alguma coisa antes disso. Não, pode prosseguir. Então, Deuteronômio 5, versículo 15, se vão puder ler, por gentileza. 5 e 15. Eu estou vendo que os irmãos estão pedindo oração ali. E eu não vou perder esse negócio de pedido de oração. Está aqui 5 e 15. Vamos lá. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, quer dizer, veja como a Bíblia claramente diz que Deus ordenou, naquela ocasião que foi criado o mandamento para guardar o sábado. Então, o mandamento foi dado aos israelitas, não tem nada que ver lá com uma referência ao fato de que Deus descansou no sétimo dia. Porque Deus não mandou Adão guardar o sábado. O único mandamento que Deus deu para Adão foi que ele ali não deveria comer, né, da árvore e tal, mas da árvore da ciência do bem e do mal. Mas você não... Olha aqui, ó, Gênesis 2, versículos 16 e 17, diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Não tem nada de sábado. Deus descansou no sétimo dia, mas não diz que Deus falou para Adão: olha, você também vai guardar o sábado, porque eu descansei. Não. E isso é da lei. Não tem a temporalidade atrelada ao sábado. Então, isso é um primeiro ponto que a gente deve destacar, né? Agora, irmão Ciro, a lei nós não devemos guardar? Se o sábado está na lei? Não. A lei tem o seu aspecto. Nós aprendemos na escola dominical, inclusive, né? Há poucos dias. Tem o seu aspecto moral, cerimonial e cívico. O aspecto moral, claro que ele se mantém porque ele tem princípios. Através dos princípios, ele se mantém. E ele dá origem a doutrinas, né? As doutrinas são baseadas em princípios, né? Agora, nós não temos nada que ver com a parte cerimonial e cívica do povo israelita. As festas, os sábados, isso aí não tem nada que ver conosco. Por isso que Jesus não se preocupou com isso, né? Ele até disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, ou seja, logo o homem tem domínio sobre o sábado. E um texto decisivo nessa questão é Atos capítulo 15, quando a igreja se reuniu no primeiro concílio, porque o evangelho começou a ser propagado entre os gentios, e os judeus, os cristãos judeus, ou aqueles que estavam presos à lei e não entenderam que, na verdade, o cristianismo não tinha nada que ver com aquela parte cerimonialista e tal, porque o cristianismo não é decisivo, não é definitivamente cerimonialista. Então, o que aconteceu? Quando houve a reunião do concílio ali, os apóstolos reunidos, Paulo, Barnabé, com Pedro, Tiago e tantos outros, decidiu-se no final que os gentios não tinham que guardar a lei, não tinham que guardar a parte cerimonial, coisa nenhuma. A gente pode até ler, por gentileza, essa parte final de Atos 15, se o irmão puder ler aqui, ó, quando eles fizeram aquela carta, não é? Atos 15, versículo 28. 28, não é? Isso. Então, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá.
Então a salvação é pela graça, e ali eles, em reunião, em concílio, eles, claro, a direção do Espírito Santo, eles chegaram à conclusão, olha, algumas coisas aqui é importante manter, porque isso vai gerar problema com os judeus e tal, então isso aqui a gente vai manter, mas não vamos carregar mais os nossos irmãos gentios de ordenanças. Então aqui você não vê nada com respeito ao sábado, porque se o sábado fosse tão importante como se diz, e uma coisa atemporal, e também para todos, com certeza os apóstolos fariam questão de dizer aqui, olha, tem que guardar o sábado é decisivo, é importantíssimo. E não teve nada aqui com respeito a isso. Então, pastor Ex, para não me alongar, eu tomei nota de muita coisa aqui, mas eu fiz um resumo. Eu creio que o irmão quer acrescentar alguma coisa aí também. Eu estou verificando assim, você mencionou o capítulo 15. O capítulo 15 foi logo que Paulo volta da primeira viagem, e chegando ali, ele verificou que havia uma grande contenda, e o texto diz que houve de fato uma grande contenda. O versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé subissem a Jerusalém e tal. Porque o que estava sendo feito é que estava se pregando o evangelho, e os judeus estavam impondo que além da pregação do evangelho, ou além do evangelho, deveria se cumprir o rito mosaico. Paulo, ele é mais categórico num texto quando ele escreve para a igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 2, verso 16, porque em Colossos também estava havendo esse problema. E ele, então, fazendo uma advertência a respeito dos falsos ensinos que estava tendo na igreja, em Colossos ele diz assim, no verso 16, Colossenses 2, verso 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo, então, está deixando muito claro. Ele deixa claro que o cristianismo não é cerimonialista. Né? Nós não temos que estar presos a essa questão do cerimonial judaico, né? Porque é importante dizer isso, porque os judaizantes, que Paulo também aborda muito bem em Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas, né? Eles queriam apresentar um outro evangelho. Olha, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Porque era um evangelho judaizante. E, lamentavelmente, hoje em dia, a gente tem visto isso. Pessoas que querem impor costumes judaicos, dentro da igreja. Até ter uma coisa absurda hoje em dia, que eu já corto logo quando alguém me entra aí nessa questão, que eu não gosto nem de prolongar. Você sabia que o nome de Deus, o nome de Jesus não é Jesus, e cita lá o nome no hebraico e tal. Eu falo, não, o nome de Jesus, em língua portuguesa, é Jesus, e eu sirvo a ele há mais de 30 anos. Né? Então, tem pessoas que começam a entrar por esse caminho. Isso tem a ver com o legalismo também. Né? Com certeza. Tem que ser o nome no hebraico, tem que seguir festa. As pessoas querem impor regras. Os fariseus queriam fazer isso. Eles queriam impor regras além... Claro que nós fomos salvos para andar em boas obras, mas não devemos impor, como diz lá em Atos capítulo 15, impor nada além daquilo que é necessário, não é? Maravilha, meu pastor. O André Cavalcante está com a gente aqui nessa live, a nossa aula número 99. Veja que quarta-feira que vem vai ser a aula centenária. Olha aí. Mas ele está fazendo... Centenário da live. Pois ó. Ele está fazendo uma afirmação... Centenário da Assembleia de Deus, agora o centenário da live do CETAD. Desse jeito. Tem adventistas, sim, meu filho, se infiltrando nas nossas igrejas, nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais e aparentando piedade, mas na verdade é gente má, que está ali para semear joio, não é, no meio do trigo. Mas a gente vai, com a palavra, fazendo a coisa correta.
não é? Com a palavra. A oração da fé pode muito. É a afirmação aqui do André Cavalcante. A oração da fé pode muito. Aí ele faz objeção. E não tudo, não é verdade, pastor? Procede? Quem pode tudo é Deus. Por isso que Deus é o Todo-Poderoso, né? Deus é o Todo-Poderoso, e não a oração. A oração é um meio, né? É um meio. Mas quem realiza, quem faz, né? O querer e o efetuar está com Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Jesus é quem pode todas as coisas. A oração é um meio. Então, é importante essa observação do nosso querido irmão André, porque pela oração, claro, nós alcançamos as bênçãos de Deus. Se nós formos fiéis a Deus, Jesus mesmo garantiu na sua palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, a oração é um meio, mas quem dá, quem faz, quem realiza é o próprio Deus. Por isso que na oração estão previstas, né, para a oração, 3 tipos de resposta. A resposta positiva e a resposta negativa, claro, sim ou não, e também tem uma terceira resposta, que pode ser aquela para esperar, porque às vezes a gente quer determinada bênção e Deus vai nos dar essa bênção, mas no tempo certo. Por exemplo, Paulo queria pregar na província da Ásia. Ele estava ali na região da Ásia Menor e o desejo dele, logo na segunda viagem, era estabelecer-se na província da Ásia, mais precisamente em Éfeso, que era uma cidade muito importante, uma cidade comercial, um centro difusor ali, não é? Fazendo-se uma comparação, Éfeso é como se fosse uma cidade assim na época como Nova York, né? Porque Nova York é o lugar onde tudo que chega lá se dissemina para o mundo todo, né? Como aconteceu, por exemplo, com os sermões de Spurgeon. Por que Spurgeon se tornou mundialmente conhecido? Porque ele viajou pelo mundo todo? Não. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores sem sair da Inglaterra. Mas os seus sermões se difundiram pelo mundo. Quando chegaram em Nova York é um centro irradiador, um centro difusor, o mundo todo passou a conhecer quem era Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores, como é conhecido. Da mesma forma, Paulo queria ir para Éfeso. Por quê? Porque, exatamente, Éfeso, capital da província da Ásia, né? Ele queria ir para a Ásia, o texto diz claramente que ele queria ir para a Ásia, mas depois a gente entende que ele queria se estabelecer mesmo em Éfeso, porque Éfeso era um grande centro comercial, um centro irradiador, uma cidade, a cidade mais importante, né, da província da Ásia. Não era a capital ainda, seria a capital 100 anos depois. A capital naquela ocasião era Pérgamo, né? Mas Éfeso já era a cidade mais importante. Só que o Espírito Santo disse não para Paulo, não é? Então, a oração pode muito em seus efeitos, mas a vontade de Deus está acima daquilo que a gente deseja. A gente pode pedir, mas nem sempre o que a gente pede está de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos que entender isso. Por isso que Jesus, na oração modelo, a oração do Pai Nosso, ele disse: orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque nem sempre a vontade de Deus é aquilo que nós pedimos. A gente pode pedir. Não é pecado pedir, não é pecado desejar. A Bíblia até fala, por exemplo, que aquele que deseja o episcopado, não é? Excelente obra deseja, mas nem todos têm chamada para o episcopado. Não adianta, se você não tem chamada, se Deus não te chamou para ser um pastor, um pregador, não adianta, você pode pedir, mas Deus não vai te dar. Ah, mas eu vou me esforçar porque eu quero ser. Bom, há pessoas aí que estão, é triste quando a pessoa está fora da sua vocação. Paulo falou, cada um fique na vocação em que foi chamado. Tem pessoa que não tem vocação para pregar, não tem vocação para ensinar, não tem vocação para pastorear, mas quer ser de qualquer jeito. Não, meu pai é pastor, eu quero ser também. Meu avô
foi pregador, eu quero ser também. Não, não é assim que funciona. Por isso nós temos que orar, temos que pedir, mas, sobretudo, priorizar a vontade do Senhor. Maravilha. O André está ali, ele está ali, inclusive, participando, não é? A pergunta que ele faz, ele usa um trecho do texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E esse texto diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Confessai as vossas culpas, orai uns pelos outros, e a finalidade é para que sareis. Aí diz o texto: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, pode falar. Pode justamente porque o justo, ele vai ser ouvido. É isso aí. Esse é o negócio. Mas a questão é essa. Ele vai ser ouvido, mas se ele for um justo que conhece como Deus age, né, de fato, ele vai priorizar orar a vontade de Deus. Em concordância com o plano, com o propósito de Deus. Porque a gente tem o caso de Ezequias, né, que estava à morte, e ele orou e pediu mais 15 anos para Deus, né? E Deus deu. Ele insistiu tanto com Deus que Deus deu. Só que depois eu fico pensando se não teria sido melhor ele ter partido antes. Porque foi justamente naquele período que ele acabou passando os pés pelas mãos, fazendo algo que não era da vontade de Deus. E ele acabou desfazendo com os pés aquilo que ele tinha construído com as mãos. No geral, Ezequias foi um rei bom. Mas nesse período de 15 anos que Deus acrescentou, lamentavelmente, ele acabou fazendo algo que não agradou a Deus, né? De fato. Então, Deus, ele ouve. O caso de Saul, por exemplo, Deus não queria que Saul fosse rei. E o povo insistiu tanto, nós queremos um rei e tal, e Samuel foi falar com Deus: Senhor, o povo está me desprezando. Aliás, o povo está me desprezando. E aí Deus falou: não, Samuel, eles não estão desprezando vocês, estão desprezando a mim. Mas já que eles querem rei, tudo bem, eu vou dar um rei para eles. E Deus até abençoou Saul. O problema é que Saul depois se desviou, né? Saul se desviou. Então é importante a gente entender o que Jesus ensinou, né? Seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é o melhor para nós. A gente pede, a gente tem os nossos desejos, a gente coloca diante do Senhor. Claro que o que está no nosso coração muitas vezes é um desejo bom, mas nem sempre o desejo bom é a vontade de Deus. Davi tinha o desejo bom de fazer o templo para Deus. E o Natan, né, o profeta, quando Davi falou: tem uma palavra aí da parte de Deus para mim? O Natan falou assim: majestade, faz tudo o que está no seu coração. E Davi foi como se ele esfregasse uma mão na outra e dissesse: maravilha, eu vou fazer o templo. Vou levantar essa casa aí para Deus e tal. Era um desejo bom, mas depois Deus falou para Natan: Natan, volta lá, fala para Davi que ele não vai fazer casa, coisa nenhuma, não é ele que vai fazer isso, né? Ele derramou muito sangue e tal. Então veja que Deus está no controle de todas as coisas, nós temos que entender isso, né? E priorizar a vontade do Senhor. Maravilha, eu penso, pastor, só reforçando que o próprio exemplo que você citou do desejo de Paulo de ir para a Ásia para evangelizar e tendo uma negativa do Espírito Santo, já é um exemplo de que a nossa vida deve estar de fato sendo controlada por Deus. Sim. Porque no controle de Deus, até aquilo que não nos parece muito bom, o fim vai ser bênção. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Quem é sensível à voz do Espírito certamente faz. Eu acho que é nesse sentido que Tiago está colocando aqui, que a oração do justo pode muito dos seus efeitos, porque o justo não vai pedir alguma coisa para o Senhor para tirar proveito próprio, né, para ser benefício próprio. Tiago ele vai fazer a coisa certa. Ele cita o exemplo de Elias, né, que era um homem sujeito às mesmas paixões. De fato. E orou e Deus. Complementa, né? Acho que se complementa essa questão aí. A questão das perguntas, irmão, deixa eu só responder, porque tem um amado que fez a pergunta ali, eu passei o nome dele. As perguntas é assim, ó, você coloca a pergunta que você tem, a dúvida que você tem aqui no comentário da live, e nós temos o Bruno, que está aí, é funcionário do CETAR, ganhou o gelo, inclusive, ele toma nota dessas questões todas, e nós temos uma programação, não é?
nós temos uma programação para a live de hoje, está aqui. Ó. Então, estas perguntas que estão aqui são as que serão respondidas hoje. Eu já tenho a programação da live da quarta-feira que vem, já está pronta, entendeu? Então, as perguntas elas serão respondidas, porém não será hoje, porque nós temos perguntas, só para que vocês tenham uma ideia. Essa pergunta que nós estamos acabando de responder do André Cavalcante foi feita no dia 24 de novembro. 24 de novembro, o André fez essa pergunta a respeito da oração. E o irmão André está firme e forte aí, ó. Está aí com a gente. Então, é só para que vocês tenham essa noção, mas as perguntas serão respondidas. A Milena Gabriele, ela pede que cite um exemplo de uma atitude mais comum em um legalista. Então, o legalismo, à luz da Bíblia, e até à luz do que a gente já citou de Atos 15, e Gálatas, e Colossenses, que o irmão leu, legalismo significa estabelecer regras acima do que Deus estabeleceu e das próprias necessidades humanas, né? Ou seja, é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina, né? Estou até lendo aqui o que eu coloquei para sintetizar. Esse pensamento, claro, ele é antibíblico e foi condenado pelo próprio Senhor Jesus, né? Se você olhar para os evangelhos e ver o que Jesus falou aos fariseus, você vai entender o que é legalismo, porque os fariseus eram altamente legalistas, eles eram rigorosos, eles coavam mosquitos e engoliam camelos, né? Para usar uma frase de Jesus. Claro que Jesus está se valendo ali de um paradoxo, figuração de linguagem, porque é impossível você coar mosquito e engolir camelo. São duas coisas impossíveis. Mas Jesus falou o seguinte, ó, vocês estão preocupados com minúcias, vocês estão impondo isso, só que vocês estão engolindo camelo, porque eles eram hipócritas. Eles estavam fazendo coisas muito piores. Por isso que Jesus falou também. Tinha uma trave no olho e falava do cisco do olho do outro. Exatamente, é outro exemplo. Ele também falou, limpais o exterior do prato do copo, mas o exterior, né, do prato do copo, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, só para responder objetivamente, que as horas estão me mandando parar, uma atitude mais comum do legalista, eu citaria pelo menos 3, né? O legalista supervaloriza a lei em detrimento da graça, supervaloriza, não é que as regras não são importantes, mas o legalista supervaloriza a lei em detrimento da graça. O legalista inventa regras pesadas que escravizam as pessoas, por isso que Paulo falou, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas perecem pelo uso. E o legalista, como eu já falei, ele é hipócrita. Né? Ele coa mosquitos, engole camelos, ele é hipócrita. Ele exige das pessoas aquilo que ele não pode, nem ele consegue cumprir, né? Muito menos as pessoas, mas ele quer de todo jeito e ele atrela isso à salvação. Não que nós sejamos liberais, que seria o outro extremo. Nós também temos regras, nós gostamos de ordem, decência. Paulo falou que o culto a Deus é com ordem e decência, então nós prezamos a ordem, nós prezamos a decência, mas não atrelamos isso à salvação, no sentido de que está acima da graça. Não, claro que não, né? A graça é superior, mas nós não podemos, claro, nos valer disso para dar ocasião à carne. Então, o cristianismo ele é equilibrado, como diria aquele teólogo, né, John Stott. Maravilha. Legalista é aquele camarada que prepara um fardo bem pesado, mas aquele pesado, tão pesado que ele não suporta carregar. Ele pega e joga em cima do seu ombro e fala, vai lá, meu filho, carrega esse negócio aí. Porque ele não suporta, mas ele tem essa capacidade, né? De colocar as coisas difíceis e às vezes até impossíveis para que os outros façam, para que os outros realizem, enfim, porque ele é, na verdade, um bandidinho, né? Um sem vergonhão. Jesus não usou esses termos com ele, mas é isso que eles são. Isso aí é a Bíblia na linguagem de amanhã, né? Não é nem na linguagem de hoje. É mais ou menos isso. Na linguagem do amanhã. Tá, joia. Pastor, nós vamos encerrar essa aula de hoje com essa aqui, ó, do Samuel Nascimento. Seria realmente Estevão
o primeiro mártir? Não, Estevão, objetivamente, Estevão não foi o primeiro mártir, perdão, Estevão foi o primeiro mártir, né? Jesus que não foi o primeiro mártir, porque a Igreja Católica, por exemplo, chama Jesus de mártir, né? O mártir e tal, porque eles não valorizam tanto a morte de Cristo como nós valorizamos, né? Nós afirmamos, segundo a Bíblia, claro, que Jesus veio para morrer. Jesus veio para dar a sua vida. E o próprio Senhor Jesus falou isso. Ele disse, eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la, e esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, Jesus veio para dar a vida. Ele não foi um mártir, porque o mártir é aquela pessoa que morre por uma causa, mas morre, sobretudo, porque quiseram matá-la, né? Jesus morreu porque quiseram matá-la também. Mas se ele não quisesse morrer, ele não teria morrido. Ele morreu porque quis. Porque ele mesmo disse, olha, eu oraria ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para me livrar, se eu quisesse. Mas ele não quis, porque ele veio para morrer. Então, nesse sentido, ele não foi mártir. O primeiro mártir, realmente, do cristianismo é Estevão. Por isso, até que ele é chamado de protomártir, né? Protomártir, o primeiro mártir. Aliás, Estevão, ele é pioneiro, né? Uma palavra que descreve bem. Estevão é pioneiro, porque ele foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro diácono, né? Numa eleição, o nome dele aparece primeiro, né? Se foi uma eleição, claro, porque ele é o que preenchia melhor os requisitos. Ele foi escolhido, né? Então, ele foi o primeiro diácono, ele foi o primeiro apologista, como eu digo no livro de minha modesta autoria, né? Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Então, eu afirmo, pastor Ecos, que Estevão foi, sim, o primeiro mártir. Claro que dentre os apóstolos, o primeiro foi Tiago, né? Mas o primeiro dentre todos, realmente, da igreja primitiva foi Estevão. Maravilha, meu pastor. Com isso, nós encerramos essa nossa aula de número 99. Dizer para os irmãos que as perguntas que foram feitas hoje certamente não estarão na próxima aula. A próxima aula nós vamos seguir respondendo perguntas que foram feitas no mês de dezembro, tá certo? As perguntas da sequência são as que foram feitas no mês de dezembro, as que estarão na nossa aula de número 100, a aula do centenário. Olha aí que benção. Pastor Silva, suas considerações finais? Fique à vontade. Pastor Ecos, nessas considerações finais, além de agradecer a Deus pelo privilégio de participar dessa 99ª, né, live, eu quero aproveitar para continuar pedindo oração, né, pela cidade de Petrópolis, que está aí enfrentando dificuldades, tem chovido esses dias, né? Ontem foi feito um mutirão aí para limpar a cidade, ainda tem muitas pessoas desaparecidas e histórias muito tristes, né? Eu não tenho costume de colocar coisas negativas na rede social, né? Porque eu tenho uma maneira de ver a rede social assim, mas esse pedido de oração a gente tem que fazer, porque há muitas pessoas que estão precisando da nossa ajuda, o nosso apoio, claro. Tem os canais aí também de ajuda, eu tenho colaborado também, vários irmãos também têm, mas além da colaboração que muita gente tem enviado, doações, dinheiro, né, para pessoas que realmente são confiáveis, nós também não podemos deixar de orar pela cidade de Petrópolis e pelas famílias, né, por todos que estão enfrentando essas dificuldades. Maravilha, meu pastor. Nós vamos então orar nesse momento, juntamente com os irmãos que estão conosco nessa live, não é? E vamos orar pelo pastor Evandro, pela situação de Petrópolis que o pastor acabou de mencionar, e nós vamos nos unir em oração. Amado Deus, nós te pedimos nesta hora que a bênção do Senhor alcance cada uma das famílias. Sim, meu Deus. Aquelas que estão vivendo um momento amargo de aguardarem pela localização de seus entes que estão desaparecidos, a vida daquelas famílias que já têm a constatação da perca de familiares. Tenha misericórdia e conforta os corações. Aqueles que tiveram perdas materiais, que também são importantes, mas que podem ser recuperados. A esses também, Senhor, envia suprimento. A todos os moradores da cidade, não só ali, mas naquela micro-região onde
Todos os anos as chuvas acabam causando danos, assolando aquelas vidas. Tenha misericórdia, meu Deus, e abençoa o pastor Evandro, que estará realizando um tratamento mais intenso na sua saúde. Abençoa, supra as necessidades, nós te pedimos intervir na sua saúde, em nome de Jesus. Abençoa essas vidas, juntamente com as nossas vidas, com as nossas famílias, porque também queremos estar diante do Senhor cada dia, fazendo aquilo que te agrada. Por isso nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe cada um. Uma boa noite aí a todos. Não é uma noite de descanso, tem um sono reparador para estarem todos prontos para a quinta-feira, que já já estará iniciando. Paz do Senhor, pastor Ciro. Na quarta-feira nós voltaremos aqui para a nossa aula de número 100. Centésima. Esta daí. Deus abençoe a todos, irmãos. A paz do Senhor. Amém.